Pessoal, nós vamos iniciar então pelo braço. A cor de pele ou o tom da pele que você preferir. Eu tô utilizando esse daqui, que é um salmão bem clarinho. O tom de boneca, né? A agulha que nós vamos utilizar na maioria do processo, quase todo o processo, essa daqui é a 2,5. Por que eu tô falando isso, pessoas? Porque no caso do sapatinho, eu utilizei uma agulha um pouquinho mais larga, que é a número 3. Então, para todo o resto, eu vou utilizar a número 2,5. Mas vocês sempre lembrando que depende do fio que vocês utilizarem, tá bem? Esse fio que eu tenho aqui, na espessura que ele tem, eu consigo fazer um trabalho bem elaborado com essa numeração de agulha. Se porventura eu usasse só número 3, ela ficaria já com uma abertura que eu não gosto. Dá pra ver o furo no ponto, vamos dizer assim. Então, sempre façam a adequação do que vocês vão fazer de processo aí de escolha de fios. Eu sempre utilizo a agulha na espessura menor. Se o fio me diz que eu posso ir de, por exemplo, 3 a 3,5, eu vou usar o de 3. Se vai de 2,5 a 3, que é o caso desse fio aqui, eu utilizo 2,5. 3 somente em alguns casos, como o sapatinho precisava que ele ficasse um pouquinho mais robusto, eu utilizei uma agulha maior. Então vamos iniciar aqui. Para o braço não tem segredo, nós vamos fazer 2 peças. Vou começar o trabalho com um anel mágico. Vou inserir aqui minha agulha. Puxo o primeiro ponto. E ele vai ser carreiras circulares. Então nós não vamos precisar fazer aquela fechar ponto, subponto, fechar ponto, subponto. Eu trabalho, quando eu faço amigurumi, só carreiras circulares direto. Quando eu chego no próximo ponto, que seria de subida, eu começo um ponto normal. Então ele sempre fica meio que em diagonal, crescendo em diagonal, tá bem? Nós vamos ver aqui quando eu for fazer. Nesse anel mágico eu vou colocar um total de 7 pontos. Então aqui o nosso primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai fechar esse anel mágico, mas pode puxar bem esse fio, perdão. E nós vamos subir aqui um total de 14 carreiras, então ficará com 15 esse meu início, mais 14 pontos de subida, tá bem? Então eu vou fazer aqui, ó, meu primeiro ponto da segunda carreira já tá aqui, ó, tá vendo? Já tá aqui. Aí geralmente, quando eu tenho só 7 pontos, eu prefiro ir contando, mas se você não tem essa habilidade de conta, qualquer coisa, você pode utilizar um marcador. Você deixa um marcador para saber que aqui é sempre o início, e conforme você vai subindo, você vai estar na carreira certa, né? E aqui o que eu vou fazer, pessoal? Eu já puxei bem esse fio, puxei bastante, ó, vou deixar ele bem preso. Eu vou abrir aqui, porque esse fiozinho aqui, ele é muito legal, porque ele é extremamente macio. Você consegue ver que ele é trançado de 4 fios. Então, o que eu faço aqui? Eu arremato, eu dou um nó aqui, para ele não soltar, de jeito nenhum. Porque essa abertura do anel mágico, eu não quero que ela abra ou ceda ou qualquer coisa do gênero. Como essa é uma boneca aqui, nós vamos colocar arame, apesar de passar toda uma proteção no arame, que vocês vão ver mais à frente, eu prefiro deixar ele bem lacrado, de forma que não passe, que ele não abra de jeito nenhum. E por isso até que eu escolho a agulha sempre menor, né, para ele ficar bem apertadinho. Então tá aqui meu arremate, eu já vou cortar o fio, porque eu não vou precisar desse fio aqui para nada. Então já vou cortar aqui, que o acabamento fica melhor. Então eu vou seguir aqui por mais 14 carreiras e volto só para mostrar o final para vocês, tá bem? Já volto. Finalizei então as 15 carreiras do bracinho para vocês. Ele fica mais ou menos nesse tamanho aqui. Lembrando que assim, nós vamos fazer a parte mais corpulenta dela, porque vai ter um arame por dentro, mas ele vai ter uma forração também. E na hora que você vai inserir, ele dá uma esticada, porque esse fio ele dá uma cedida. Qualquer crochê que você fizer, na verdade, vai dar uma cedida. É difícil ele não ficar muito firme a ponto de não ceder. E se você fizer muito maior do que isso, o braço ele vai acabar ultrapassando o limite da perna, né? Daí fica desproporcional. Então aqui eu faço as 15 carreirinhas. Já fiz e agora eu vou fazer meu acabamento. Esse acabamento que eu faço aqui,
ele é um acabamento quase que invisível, né? Porque como eu subo diagonal, olha só, ele fica meio, tá vendo? Todo diagonalzinho. Né? Eu faço 6 pontos e vou subindo. Aí ele vai puxando um pouquinho para trás e ele fica com essa elevação. Então, para tirar essa elevação, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou passar meu fio. Tô aqui, ó. Vou tirar. Aí eu vou pular um próximo ponto e aqui eu vou puxar o fio. Então eu vou fingir que eu vou fazer esse aqui, ó. Vou criar um ponto fake, né? Vou puxar para trás, ó, o fio. E aqui, ó. Aqui eu tenho as 2 argolinhas, né? Do meu ponto. Eu vou pegar por aqui, ó. Por trás, só a de trás. Puxo o fio. E agora, quando você olha o trabalho, aqui ficou um travessão, tá vendo? Vou tirar esse travessão daqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar minha agulha aqui, vou puxar o fio pra frente e eu venho no meu ponto fake, que eu acabei de criar, olha aqui, ó, o ponto fake. Acabei de criar e vou puxar. Prontinho, olha lá. Ele fica como se tivesse sido trabalhado como todos os outros, né? Ó, aí você dá uma ajustadinha, uma sentada na peça, ó, aqui, ó, ele fica bonitinho. Se você quisesse deixar ele 100% assentado, né, como se diz, moldado, tem pessoas que molham peça, mas eu particularmente não faço isso não. Eu só vou trabalhando aqui com a mão e, ó, tá prontinho. Agora eu vou fazer mais uma, então você faz aí os 2 bracinhos e deixa reservado.